Nós, da área de pesquisa, inovação aplicada e comunicação científica institucional do Sejan, representada por este que vos fala, eu, professor Dr. Abel Menezes, pelo professor Dr. André Ramalho e Jefferson Almeida, a quem eu saúdo com um bom dia. Temos a satisfação de apresentar mais um webinar e podcast científico do Sejan, uma iniciativa voltada para o compartilhamento de conhecimento e troca de experiências entre profissionais da saúde em nossa organização, transformando o conhecimento tácito em explícito. Neste episódio, abordaremos o cuidado respiratório pediátrico, trazendo reflexões e avanços no cuidado à saúde da criança e do adolescente. Para isso, contamos com especialistas que atuam diretamente na assistência, na pesquisa e na gestão de saúde. Para conduzir, então, a discussão, temos a doutora Glória Zenha, coordenadora da linha de pesquisas científica em saúde da criança e do adolescente do Sejan, médica pela Faculdade de Medicina da USP, especialista em pediatria e saúde pública e mestre pela Faculdade de Saúde Pública da USP. Tem ainda MBAs em liderança e gestão pela Fundação Dom Cabral e Universidade de Harvard. Com uma trajetória sólida na gestão pública, ocupou cargos estratégicos na Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, incluindo ainda a coordenação de atenção básica e a Secretaria Adjunta de Saúde. Também esteve frente à implantação do PSF na região sul da capital de São Paulo e contribuiu para o desenvolvimento da rede de atenção psicossocial do Estado. Foi superintendente da Associação Congregação Santa Catarina, onde deixou um legado. Além disso, sua experiência internacional incluiu a implementação do Programa de Agentes Comunitários de Saúde em Angola. Atualmente, atua como assessora técnica no Sejan, coordenando a implantação e avaliação das linhas de cuidado integral. Doutora Glória, eu vos saúdo com um bom dia e seja bem-vinda. Dando continuidade, então, como vice-coordenadora da linha de pesquisa em saúde da criança e do adolescente do Sejan, temos Gilcinete Barreto, enfermeira com formação pela UniABC, especialista em saúde da família pela Faculdade de Medicina da USP, saúde pública pela Faculdade de Saúde Pública da USP e MBA executiva em saúde pela Fundação Getúlio Vargas, com vasta experiência assistencial em gestão. Atuou como enfermeira em UBS tradicional, em UBS com estratégia saúde da família e programas de visita domiciliar na rede privada. Além disso, compartilhou seu conhecimento como professora de enfermagem em instituições como o Colégio Técnico São Camilo. Na Associação Congregação Santa Catarina, exerceu funções de supervisora de enfermagem. Ocupou o cargo de supervisora técnica regional, ocupa atualmente o cargo de supervisora técnica regional no Sejan, trabalhando junto à coordenação das linhas de cuidado integral. Gilcinete, seja bem-vinda. Eu também a saúdo com um bom dia. E Bom complementando, obrigado. E completando o nosso time de especialistas, temos a honra de contar com a doutora Joselina Andrade Cardieri, médica pela Faculdade de Medicina da USP, especialista em pediatria e pneumopediatria pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Atualmente é assistente na pneumopediatria do Instituto da Criança do HC, dedicando-se ao cuidado de crianças com doenças respiratórias e contribuindo para o avanço na assistência pediátrica. Seja bem-vinda, doutora Joselina, eu a saúdo também com um bom dia. Bom dia, bom dia. E para dar continuidade, então, desejamos a todos um ótimo encontro e a doutora Glória vai dar sequência na condução dessa webinar e podcast. Doutora Glória, você a partir de agora tem a palavra. Eu desejo a todos um ótimo encontro e bom dia. Bom dia, Bel, bom dia a todos. Muito bom estarmos aqui juntos. Em particular, para mim, hoje, uma satisfação estar com a doutora Jo, como a gente chama, a doutora Joselina, a doutora Jo, minha amiga Jo, que
somos amigas desde o primeiro ano de faculdade. Então, é um momento para mim muito especial. Obrigada, Jo, por estar conosco aqui. Vamos então falar um pouquinho desse ano para nós aqui em relação à saúde da criança. No último simpósio científico que nós fizemos, houve um consenso de que 2025 seria um ano dedicado à saúde da criança. O Sejan iria trabalhar nesse sentido para que a gente possa realmente implementar essa atenção à saúde dessa faixa etária tão especial que é a criança. Então, uma das, assim, dentre as atividades que a gente organizou para este ano, está trabalhando para este ano, a gente poder implantar, está o início da linha de cuidado de saúde da criança. Essa linha de cuidado, ela foi desenhada pelo pessoal da rede, como as outras linhas de cuidado do Sejan. Ela é uma linha que vai de casa a casa. A ideia nossa é que o paciente, ele caminha dentro da rede, mas o lugar dele ficar é a casa dele. Então, por isso, essas linhas todas, e em especial a linha de saúde da criança, ela vai desde a promoção da saúde, a prevenção dos riscos, para assistência e reabilitação, né? Então, dentro da linha da criança, o nosso grande propósito é que essa criança que nasce, ela cresça com saúde para chegar numa adolescência com saúde e daí ela poder ser um adulto saudável. Esse é um desafio muito grande frente aos vários determinantes que nós temos aí, né, no nosso meio, no processo saúde e doença. A linha em si, ela organiza as ações. Agora, estas ações, o que se vai fazer, como vamos fazer, é que a gente precisa ir trazendo. Então, existem já coisas pré-estabelecidas, protocolos pré-estabelecidos na saúde da criança, mas daí a importância da nossa linha de pesquisa dentro da saúde da criança, porque o que as unidades, o que os serviços realizam, muitas vezes vão além desses protocolos que nós temos atualmente. Então, a ideia é cada vez mais podermos desenvolver não só novas linhas de cuidado, como também desenvolver outras maneiras de podermos trabalhar essa prevenção e essa promoção à saúde da criança. Já tivemos alguns momentos muito interessantes no simpósio, com um grande número de trabalhos voltados à saúde da criança, e eu queria pedir aqui para a Gil, ela falar um pouco para nós, rapidinho, do que foram esses trabalhos, sobre o que eles falavam e como é que nós estamos pensando em trabalhar isso com a rede. Gil. Bom dia a todos. Bom, o Sejan, como uma instituição que não só está preocupado com a assistência, mas que tem na sua missão a preocupação de ser um instrumento transformador da vida das pessoas e de alavancar essa parte de divulgação científica como um instrumento importante para apoio das equipes assistenciais, há muitos anos vem se debruçando e incentivando os profissionais assistenciais dos serviços a estarem relatando de uma maneira mais científica toda a experiência que eles trazem, né, do território, porque de fato são experiências ímpares, né, e que precisam ser divulgadas e aprofundadas, porque entendemos que essas experiências vão contribuir para que a gente possa pôr em prática, então, essa missão da instituição de contribuir como um instrumento transformador da vida das pessoas. O simpósio, tivemos belíssimos relatos, né? Foram trabalhos bem variados que abrangeram desde questões relativas aos cuidados com o recém-nascido, o acompanhamento na primeiríssima infância. Tivemos alguns trabalhos voltados para as questões de saúde mental, do cuidado com crianças
que podem apresentar algum risco ao longo da sua primeiríssima infância para alguns distúrbios, transtornos ou alguns comportamentos que a gente precisa ajudar a família a compreender e a proporcionar o melhor cuidado possível para essa criança. As questões alimentares também, a gente sabe, em 2020 saíram alguns estudos relatando que apesar de a desnutrição não ser um problema isolado, né, no nosso país, hoje em dia a gente tem a questão da obesidade, da desnutrição, não só por baixo peso, mas principalmente por falta dos nutrientes adequados. Então, foram trabalhos variados que contribuem, então, com esse universo que é a criança, e acho que a gente precisa conversar mais sobre isso e dar um apoio melhor mesmo para as famílias, para a sociedade e para os profissionais, para conseguir conduzir essas crianças aí nesse crescimento, né? Nessa trajetória deles com saúde. E assim, pensando então, dentre os problemas que nós temos com a saúde da criança, um indicador bem sério que nós temos, bem importante, é a morbimortalidade por doença respiratória. Né? A gente sabe, crianças e idosos são dois grupos bastante vulneráveis na questão da doença respiratória. Então, é necessário que se trabalhe nesse campo um pouco mais, inclusive definindo uma linha de cuidado da doença respiratória, que vai começar na infância e deve seguir até pegar a faixa etária dos idosos. Para isso, então, é que eu convidei e fiquei feliz dela aceitar a doutora Jo para falar um pouco conosco dessa experiência. Ela que passou uma vida trabalhando com crianças, trabalhando no Instituto na parte da doença respiratória, é uma estudiosa, é uma pesquisadora. Então, nós queremos um pouquinho, Jo, que você nos traga essa ideia de como a gente pode começar a trabalhar. Né? Não só pensar nas doenças mesmo respiratórias, mas principalmente na questão da incidência de quadros respiratórios que são frequentes na infância e que muitas vezes, se mal tratados ou mal direcionados, eles podem se transformar depois em alguma coisa mais crônica, mais complicada. Então, a palavra está com você. Bom, mais uma vez, bom dia, muito obrigada pelo convite. Me sinto honrada em estar ao lado de pessoas tão importantes nessa área de saúde. E eu queria começar dizendo que, baseado no que a Glória falou, as doenças respiratórias na infância constituem das causas mais importantes de procura em posto de saúde, pronto-socorro, internação e mortalidade. Então, assim, mais importante ou tão importante quanto o tratamento é a prevenção. Eu sempre, apesar de ser especialista em pneumologia pediátrica, mas eu sempre fiquei muito voltada à prevenção desses episódios respiratórios. Então, eu fiquei pensando assim, traçando uma linha do tempo, a gente começar com a gestante. Eu acho que, assim, um pré-natal bem adequado, seguido, com consultas periódicas, vai evoluir para uma gestação com um final feliz. E uma coisa que eu queria deixar, assim, pontuar nessa questão do pré-natal é a vacinação da gestante. Então, assim, a Anvisa acabou de liberar a vacina contra o vírus respiratório sincicial, por exemplo, que é a maior causa de bronquiolite na primeira infância. Bronquiolite é uma doença grave que atinge crianças geralmente até os 2 anos de idade, mas nos primeiros meses ela tem uma alta mortalidade e essa vacina acabou de ser liberada, então isso é uma coisa importante para a gestante. Outra vacina é da coqueluche. Tem aparecido casos de coqueluche que já não é uma doença totalmente controlada, mas tem aparecido ultimamente casos de coqueluche em São Paulo.
e assim é uma causa também de alta morbimortalidade em criança no primeiro semestre, principalmente nos primeiros 3 meses de vida. E a outra vacina importante é do SARS-CoV-2, que a gente sabe que a criança recebe através do leite materno, através da placenta, anticorpos que vão proteger contra essas doenças. Então, isso eu acho que é o primeiro passo para a prevenção dessas doenças respiratórias que são muito graves. Bom, aí bebê nasceu. Quais são os pilares importantes na prevenção de doença respiratória? Primeira coisa, manutenção do aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de idade. O leite materno, todos nós sabemos o quanto é importante na relação prevenção de obesidade, proteção de doenças infecciosas, nutricional, desenvolvimento neuropsicomotor. Então, é muito importante estimular essa mãe a manter o aleitamento exclusivo pelo menos até os 6 meses de idade. A partir daí, começa a introdução de outros alimentos, mas é importante a gente lembrar de evitar os ultraprocessados, fazer uma alimentação mais possível dentro de alimentos naturais. Eu sei que nem sempre as famílias conseguem fazer isso da maneira mais adequada, mas a orientação é muito importante. Então, isso. E o segundo pilar, que acho que da prevenção tem muita importância, é a vacinação das crianças. O Programa Nacional de Imunização ele contempla todas as vacinas necessárias para as crianças nos primeiros anos de vida. A gente sente com tristeza que tem diminuído a frequência das mães, né, na sala de vacina. Muitas vacinas, muitas doenças que estavam completamente controladas começaram a reaparecer. Só para dar um exemplo, já apareceu no Rio um caso autóctone de sarampo, que é uma doença que estaria controlada. E essa não segmento do programa de vacinação tem a ver com uma série de fatores. Dificuldade das famílias, teve a pandemia que também retardou um pouco isso, e a outra coisa importante são os mitos. Eu acho muito importante a gente chamar atenção para os mitos que acabam sendo de uma maneira assim, fazendo a população não acreditar nas vacinas. Eu acho que vacina é importante, é um pilar importante, as pessoas precisam acreditar. Começam a aparecer notícias que vacina dá tal efeito, tal efeito, tal efeito. Qualquer vacina pode ter eventos adversos, mas isso é muito pequeno, muito raro, em função da proteção que a vacina produz nas pessoas. Então, assim, aleitamento materno, vacinação. Depois, uma outra coisa importante na prevenção de doença respiratória é a higiene do ambiente físico. A gente sabe que nem sempre as casas são da maneira que gostaríamos que fosse. Mas, de qualquer maneira, lembrar que o quarto da criança, seja que ela dorme sozinha, ou com o irmãozinho, ou com os pais, tem um mínimo de bichos de pelúcia, de brinquedos e de objetos que acumulem poeira. Por quê? Porque nesta fase da primeira infância, a gente não sabe ainda se a criança é alérgica. Pelo fato do pai ou a mãe serem alérgicos, ela tem uma chance maior de ser, mas ainda não temos esse diagnóstico. Então, prevenindo as manifestações alérgicas com relação ao ambiente físico, importante não usar produto com odor, evitar produtos derivados principalmente de petróleo, não deixar a casa cheia de objetos que acumulem poeira e, principalmente, mais do que tudo, evitar o tabagismo intradomiciliar. A gente sabe o quanto os males que o cigarro ocasiona nos adultos, mas o fumante passivo também acaba recebendo uma carga de substâncias nocivas, e para a criança, especialmente se a criança tiver um fundo alérgico, acaba sendo, então, muito importante isso como desencadeante de quadros respiratórios. Bom, e aí? A gente precisa também pensar em orientar essa família. A gente sabe que os pais têm que trabalhar, a criança tem que ir para a creche.
quanto mais cedo vai para a creche, mais ela tem contato com outras crianças com doenças respiratórias várias. Então, lembrar para essa família que criança que não está mais com aleitamento materno, que foi para a creche e tem mais que 6 meses de idade, quando já acabaram aqueles anticorpos que a mãe passou pela placenta, eles começam a ter infecções das vias aéreas superiores. E essas infecções a gente considera de 8 a 10 por ano, especialmente nas crianças que estão em creche. E a grande maioria delas é causada por vírus. Então, uma coisa muito importante também é orientar a família que antibiótico não é remédio para vírus e que corticoide não é xarope. Assim, se a criança passar de 4 dias com febre, tiver com mau estado geral, não estiver bem, obviamente ela tem que ser atendida num serviço de saúde, aí o próprio profissional vai orientar se precisa ou não antibiótico. Eventualmente, em alguns casos, podem evoluir com uma infecção bacteriana secundária, mas na grande maioria dos casos, a infecção é por vírus e vai sarar sozinha. Depois de mais ou menos uma semana, vai sarar sozinha. Importante, lavagem nasal, eventualmente inalação, estimular a tosse para não acumular secreção. Mas, na verdade, eu acho que é um outro mito, então, além do mito das vacinas, é isso. Dar antibiótico para qualquer infecção respiratória, você aumenta o aparecimento de germes resistentes e tem os efeitos colaterais dos antibióticos. Dar corticoide como se fosse xaropinho, o que eu vi muito, muito no consultório. Porque a primeira vez que a criança tem um processo, vai, enfim, no serviço, é orientado um corticoide, talvez naquele momento precisasse, ele virou xarope. Toda vez a criança usa como em qualquer resfriado. Então, isso é um outro mito que eu acho que é muito importante. As famílias saberem que as crianças vão ter infecções respiratórias. Isso vai passar com o crescimento, geralmente até os 3 anos de idade, mais ou menos. Outra coisa importante é que existe o chiador transitório. Então, a gente também considerar que nem toda criança que chia até os 3 anos de idade tem asma. Ele tem que ser abordado com medicamentos que o serviço de saúde vai orientar, mas, de qualquer maneira, saber que essa criança, mantendo a higiene do ambiente físico, uma nutrição adequada, vacinação em dia, só uma porcentagem pequena que vai evoluir como asma. Na grande maioria dos casos, eles são chiadores transitórios que vão melhorar com o crescimento. Que mais, Gó? Me pergunta alguma coisa. Eu acho que mais ou menos é essa linha mesmo que a gente queria avançar, né? A gente sabe que a incidência é alta, a gente sabe que há uma necessidade de entendimento, como você falou, de que nem tudo é uma infecção séria que precisa de grandes tratamentos com antibióticos e tudo, mas que existe um básico do dia a dia que a gente tem que fazer, que são essas primeiras medidas que você falou, né? Que vem desde o cuidado com a gestante, até depois que o bebê nasce, o ambiente em que ele vive, o exercício físico não é importante, Jô? A criança ficar um tempo fora, respirar um pouco de ar. Eu ia falar que eu esqueci, no meio da fala, eu ia falar isso da atividade física. É muito importante, primeiro, como interação com outras crianças, tomar sol, que é muito importante para fazer vitamina D, é muito importante. Terceiro, tirar a criança da tela e colocar ao ar livre para brincar, desde que a família tenha condição, evidentemente, mas a criança brincar, ter momentos de não fazer nada, enfim, atualmente eu tenho me preocupado muito com essa questão das telas, eu e o mundo, né? As crianças ligadas nas telas desde os primeiros anos de vida. Isso é muito importante, a gente tentar tirar isso. E tirar isso não é arrancar a tela, é dar uma opção para a criança brincar, fazer coisas com amigos. E também é uma coisa que vai prevenir isso, junto com a alimentação, prevenir a obesidade, que é um outro fator importantíssimo, porque criança obesa, além de sofrer bullying na escola,
ela tem menos atividade física e as doenças respiratórias são piores porque a obesidade é uma doença inflamatória. Então, assim, a atividade física, na minha opinião, é fundamental. Então, se a gente for resumir os pilares, seriam isso mesmo: vacinação, aleitamento materno, uma dieta equilibrada a partir daí, atividade física, higiene do ambiente físico, principalmente com relação a tabagismo, e conhecimento de que algumas infecções respiratórias vão ocorrer e elas não necessariamente são bacterianas e não precisam de automedicação. Enfim. É ótimo, Ju, é isso mesmo. Eu acho que essa abordagem é que nós precisamos. Se a gente se formos fazer a linha da criança, nós já temos aí uma grande área para trabalhar, que é essa área da prevenção e da promoção, né? Lembrar também, eu acho que, por exemplo, escolas, né? A gente vê muito, assim como você, em consultório, a gente viu tanto discutindo com pais e tudo. A escola tem que ser escola bilíngue, escola não sei o quê, escola que segue o método tal. Criança pequenininha, ela precisa ir para uma escola clara, limpa, arejada, que as crianças que você vai lá, olha e as crianças estão felizes, estão brincando, estão alegres. Elas podem estar com o nariz escorrendo, que isso criança pequena comumente tem, quando está assim em escolinha, mas elas estão bem, não tem umidade na escola, não é uma escola fechada, escura. É isso que uma criança precisa. Ela não precisa de grandes métodos, eu estou falando do pequenininho, né? Ele não precisa de grandes métodos pedagógicos, ele precisa se socializar, ele precisa se entender ali naquele grupo e ele precisa ter a liberdade de poder fazer o que ele quer, dele brincar, né, de uma maneira segura. Então, são essas coisas que a gente tem que pensar quando quer orientar uma família em relação aos cuidados com a criança. Vai prevenir não só a doença respiratória, como uma série de outros problemas que podem acontecer, porque são todas medidas muito básicas, essas que você colocou. Então, eu acredito assim, nós estamos terminando, faltam 5 minutos só para a gente falar, foi uma coisa muito... 2 minutos faltam. A Gil já fez aqui o sinal para mim. Então, assim, foi uma satisfação enorme a gente poder ter essa conversa. Eu espero que a gente possa avançar nessa proposta de um 2005 muito voltado à saúde da criança. Vamos sim trabalhar com uma doença, com a linha de cuidado da doença respiratória, porque nós vamos conseguir com isso mudar um perfil em todos os outros níveis, o perfil do paciente em todos os outros níveis do sistema, né? Então, quando a gente pensa na rede de saúde, se a gente for num hospital, a maior parte dos leitos, não só de criança como de adultos, grande parte, pelo menos, deles, estão ocupados por pessoa com doença respiratória, né? Então, nós precisamos trabalhar, é um convite que a gente faz a todos aqueles profissionais que quiserem e, quem sabe, até podemos fazer com o suporte de uma pneumologista acostumada e com uma larga experiência aí de muitos anos, aí sim, tratando da doença respiratória mesmo, que nós vamos entrar nesse outro capítulo, né? Mas então, assim, quero só, Jô, agradeço demais a sua participação, foi importante. O que você falou, então, como eu disse, não é só a doença respiratória, são medidas básicas que a gente tem que ter sempre que a gente pensar em saúde da criança. Isso é muito importante. Agradeço ao pessoal da inovação, de projetos dos científicos, porque a gente precisa, sim, avançar nisso. E acho que a nossa rede tem experiências lindas, suficientes para a gente poder ter uma produção de ideias, de trabalhos, de pesquisa, que possam fazer com que essa nossa linha seja uma linha diferenciada e uma linha que faça a diferença e que realmente a gente possa transformar a vida dessas crianças.
Eu acho que a linha da criança é a que mais transforma realmente uma população. Porque se eu conseguir fazer com que essa criança caminhe saudável, não quer dizer que ela não vai ter intercorrências, mas saudável de um ponto de vista geral, eu aí estou dando para ela não só condições físicas, mas também mentais dela poder ser um cidadão diferenciado lá na frente. Então, é com esse objetivo que a gente fez essa reunião, fizemos essa gravação, para que todo aquele que tiver vontade de trabalhar com isso, que possa estar se manifestando, tem a usina de ideias, pode mandar, nós temos aqui o pessoal, então, que coordena todas as linhas de cuidado, em qualquer área que as pessoas tiverem interesse, é tudo sempre muito bem-vindo, para nós realmente fazermos aquilo que é a missão do Sejam, transformar a vida das pessoas. Muito obrigada, Jô, obrigada, Gil, minha companheira aqui, e obrigada para o André e para o Abel por essa oportunidade, tá bom? Muito obrigada, foi um prazer.